igreja pode se assentar. Eu já a convido a abrir a palavra de Deus no Salmo 16, por favor. Abramos juntos as Escrituras no Salmo de número 16. Salmos, livro dos Salmos, Salmo número 16, por favor. Está escrito assim na palavra do Senhor, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei jamais abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Meus caros irmãos e irmãs, quando eu comecei a pensar lá na segunda-feira passada sobre a meditação desse domingo pela manhã, e então, lendo no Salmo 16, me fez pensar na seriedade do nosso momento como nação. Nós teríamos um feriado no meio da semana, numa clara demonstração, uma perspectiva histórica para que o Brasil continue a viver a sua idolatria. Faz parte da perpetuidade, obviamente, do calendário da nossa nação, termos muitos dias santos. E então, o 12 de outubro, ele vem acompanhado sempre de muitas coisas. Durante a semana inteira a gente vai percebendo sempre muitos tipos de devoções pessoais, e gente sofrendo, gente carregando peso, gente caminhando quilômetros, gente exercitando uma maneira de se relacionar com o divino em si. Nós somos uma nação idólatra. Eu gostaria de ler esse Salmo 16, levando em conta uma aplicação ao final dele. Nós somos uma nação idólatra. E por sermos uma nação idólatra, mais do que nunca a igreja precisa cantar cânticos como esse que nós cantamos agora há pouco, com a seriedade que é o Senhor Jesus Cristo o fundamento da igreja, que só Ele é o fundamento da igreja, e que absolutamente mais nada pode ter participação neste fundamento. Mas nem sempre isso é fácil de cantar. Talvez até seja mais difícil viver. É no segundo cântico que estão nossas esperanças. Carecemos de um tipo de fortalecimento para viver em tempos difíceis? Carecemos um tipo de fortalecimento para ficar de pé diante
das grandes adversidades. Nossos problemas, obviamente, não são só a idolatria no nosso país idólatra. São muitas outras coisas, dentre elas, a escalada crescente da violência. Dentre elas, destruição de outros fundamentos basilares, como, por exemplo, a família, como, por exemplo, o Estado. Ataque frontal, obviamente, às instituições religiosas também, a instituição religiosa como um todo. Então a partir desse contexto que eu gostaria de pensar com os irmãos e com as irmãs, o Salmo 16, para que pensemos na aplicabilidade deste Salmo e para que encontremos verdadeiramente confiança no Senhor, nós, nossos filhos, para que encontremos verdadeiramente o socorro no Senhor, nós, aqueles que depositam a confiança no Senhor Jesus Cristo como Redentor. Então o Salmo 16 pode nos ajudar nesse sentido e que a palavra do Senhor cumpra o seu propósito em nossas vidas. Esse Salmo foi escrito por Davi e não podemos desconsiderar o contexto dele. Embora ele não esteja claro aqui no texto, mas há um contexto. Se não há um contexto assim fechado para dizer foi nesta noite que Davi escreveu o Salmo, mas há um contexto mais brando que nos dá uma ideia bem considerável e nos ajuda muito. O Salmo foi escrito por Davi e Davi foi um dos primeiros reis de Israel. Então, precisamos pensar que um pouco antes de Davi ser o rei de Israel, o rei anterior foi Saul. E nós conhecemos a história do reinado de Saul. Um rei com dificuldades na obediência ao Senhor, bastante impulsivo. Um rei que foi dado por Deus quase que num trato de disciplina. O povo disse, queremos um rei como as outras nações têm. E então Deus lhes deu Saul. Antes um pouquinho de Saul era o período dos juízes. E nós conhecemos a história como foi, o tempo dos juízes. Ora o povo estava com Deus, ora o povo não estava com Deus. Ora juízes julgavam com retidão, ora andavam separados e desenvolvendo idolatrias. Então, quando Davi herda esse serviço de ser o rei de Israel, e o começo não é fácil do reinado de Davi, inclusive é possível que este salmo tenha sido escrito no começo do reinado de Davi, quando Davi ainda reinava não em Jerusalém, mas em uma cidade chamada Hebrom. E dali, Davi está avaliando as coisas e está pensando em como está o reino. E como está o reino onde Davi é rei. Bom, certamente muitos dos postes ídolos ainda estavam lá. Certamente muitas das crenças no coração dos povos ainda estavam lá. Certamente as culturas dos amorreus, dos cananeus ainda estavam lá. Mas Davi é rei. Davi serve a uma causa que ele sabe que é justamente a causa da reforma, a causa do levar aquele povo a uma vida com o Senhor. Esse é o seu serviço, reinar para que o Senhor Deus seja conhecido. Então ele escreve muitos salmos, dentre eles o Salmo 16. E a primeira parte do Salmo 16, que vai até o versículo 6 pelo menos, alguns dizem que vai até o 8, mas a primeira divisão, de duas aqui, a primeira divisão vai, ou pelo menos contribui para que a gente compreenda que Davi confiava mesmo no Senhor. E que a confiança dele, a maneira dele confiar no Senhor, a firme confissão que ele faz no Senhor, o levava a uma ruptura com a idolatria. Então, a primeira parte parece ser isso.
É uma chamada invocação ao Senhor. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Toda a noção idólatra, ela tem a ver com uma relação de proteção, de pedido de proteção. Normalmente, o idólatra, ele constitui um ídolo para ele mesmo. Ele faz a vontade daquele ídolo ser a dele. Ele põe vontades no ídolo. Ele põe naquela imagem que ele constrói, ele põe naquela coisa que existe ali, parada, estática em uma parede, muitas vezes, obrigações. E as obrigações que ele coloca são de atendimento a ele. Isso é um ciclo normal da idolatria. Constituir o divino para si. Constituir alguém que faça alguma coisa por ele. Então, neste momento, Davi, quando faz a oração, inverte a situação. E por isso, a nação poderia ser idólatra, mas Davi não era. Então não é a constituição, mesmo que seja do Deus de Israel, para ele. É o inverso. Senhor, no Senhor eu estou. Não é a constituição de uma divindade para si, mas é a clara relação de que eu vivo para o Senhor. Então Davi, neste Salmo 16, já nos ajuda a pensar. E eu vejo, temos jovens, adolescentes e até algumas crianças, para que nunca trilhemos no caminho da idolatria. Precisa haver uma ruptura inicial com a idolatria no início. É isso que Davi faz. O início do Salmo já é uma demonstração. Esse Salmo tem uma teologia ampla de provisão, uma teologia ampla de pacto, uma teologia clara de segurança. E o começo do Salmo é muito significativo. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti eu me refugio. Se a questão é segurança, se a questão é a tranquilidade ou a paz, ou se a questão é essa, Davi sabe onde ela está. Davi sabe onde está o verdadeiro refúgio. Então nós temos os primeiros 5 a 6 versículos em que Davi usa bastante a expressão Senhor. Veja no versículo 2, por favor. Digo ao Senhor. E para nós, aqui na língua portuguesa, parece não ter sentido ou diferença, mas veja o caixa alta do Senhor aqui. Ajuda para pensarmos que Davi estava falando com Yahvé. Não era uma divindade, era o eu sou. Não era mais um dos deuses, dos amorreus, dos cananeus, aos quais um dia Josué havia dito ao povo: a quem quereis servir? Aos deuses dos vossos pais ou aos deuses que estão aí diante de vós? E então quando Josué fala: porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, bom, parece ser isso que Davi está falando agora. Muito tempo depois, permanece o fio de ouro que um dia Spurgeon, ao trabalhar esse salmo, disse parecer haver a certeza absoluta de um Senhor preservador, um Senhor pactual, um Senhor que cuida dos seus, um Senhor que é o refúgio. Então, a primeira parte deste salmo nos mostra a firme confissão de Davi no Senhor e a sua ruptura com qualquer tipo de idolatria, a sua firme confiança no Deus do pacto, nas horas difíceis, nas horas em que a moralidade ruía, que o culto não era firme e único ao Senhor. Na multidiversidade dos cultos, Davi tinha um refúgio. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Bom, aqui tem a ver com os separados mesmo. Em meio a nações muito idólatras como a que Davi vivia, porque esse é o contexto.
Davi consegue perceber os adoradores e se alegra com os adoradores e tem alegria e prazer em caminhar, mesmo que sob perseguição, mesmo. E então Davi aponta para o que ele via como a idolatria e o que a idolatria faz, para onde ela leva o povo, e por isso as angústias de viver um tempo como o nosso, numa nação como a nossa. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. Sabem, meus queridos irmãos, ler o Salmo 16, imaginar Davi contemplando o seu reino e vendo e sabendo dos postes ídolos, sabendo das idolatrias, muitas vezes praticadas até mesmo pelo próprio povo de Israel, é motivo para nos alinharmos com um pensamento como o dele, em um momento que nós vemos a idolatria graçando e crescendo e a cada dia mais sendo considerada uma coisa muito normal num país como o nosso. Em determinado momento, quando Calvino foi trazido de volta a Genebra para reformar, consertar as coisas de Genebra, ele sabia que seria difícil, mas em determinado momento ele diz: se eu sei que eu tenho de fazer, se eu sei que eu tenho de trabalhar nessa cidade, haveria porventura covardia em mim para não trabalhar como se precisa trabalhar? E então ele volta e faz o trabalho em Genebra, trabalhando em áreas que nunca se imaginaria um Calvino trabalhando desde o fórum da cidade, a prefeitura da cidade, contribuindo com formulação de leis, mas também participando da instrução daqueles que precisariam ser os profissionais dignos da sua época, fundando uma escola chamada Academia de Genebra, que em algum momento chegou a ter mais de 1.500 alunos. Quando ele volta à cidade, aquela cidade é uma mescla de gente que adora ao Senhor e de gente que tem outros ídolos. Então, olhando para o Salmo 16, o nosso pensamento deve nos levar a um alinhamento com Davi, com Calvino. Deve nos levar a um alinhamento de todos aqueles santos notáveis na terra que não se curvam. E deve nos levar a um tipo de alinhamento para que não nos falte a indignação, para que não achemos normal. A idolatria nunca será algo normal. A idolatria nunca levará este país, qualquer país, a algum estado de bem-aventurança. É por isso que Paulo disse a Timóteo: oremos. É por isso que Paulo diz aos romanos: respeitem, mas intercedam. É por isso que toda a teologia reformada foi levantada como teologia de resistência. É por isso que o Salmo 16 nos ajuda, nos leva a uma firme confissão no Senhor, mesmo que haja confissões idólatras nos nossos lados, nas nossas casas, com nossos amigos. Mas isso não pode levar ou não pode desviar o seu povo da adoração ao Senhor, da firme confissão no Senhor. Essa confissão é a confissão de Davi, meu irmão. Essa foi a confissão de João Calvino, meus irmãos. Essa foi a firme confissão dos mártires da Guanabara, meus irmãos. Esta foi a confissão dos primeiros missionários dessa instituição, meus irmãos. Esta foi a firme confissão
do pastor José Manuel da Conceição, meus irmãos. Essa é a confissão minha. E essa é a confissão tua. Então, tempos difíceis, bem difíceis. Estranhos, muito estranhos. Mas as Escrituras nos apontam o caminho do refúgio. As Escrituras nos mostram onde está a nossa herança, como diz o versículo 5, o nosso cálice. A palavra do Senhor nos mostra onde está a benesse, a alegria do povo do Senhor. Então, essa primeira parte parece nos mostrar isso. Em meio aos dias mais difíceis, paciência, mas com resignação. Mesmo em meio às idolatrias mais graçantes, em que tudo parece normal, as instituições de comunicação, as outras instituições, todas voltadas à data, ou à maior data do nosso país. Quando, mesmo fora daqui, fora do Brasil, se faz coisas para fortalecer ainda mais a idolatria no Brasil, como por exemplo, eu li que um grupo de pessoas foi canonizado no Nordeste. E foi canonizado porque é considerado um grupo de mártires. Um grupo de mártires que foi em meio à guerra no século XVII, na guerra entre católicos e calvinistas holandeses. Muitas mortes aconteceram de ambos os lados, muitas mortes. E dentre as muitas mortes, uma verdadeira chacina de católicos. E estas pessoas hoje são canonizadas. E elas são canonizadas porque se diz que é pela fé. Bom, eu coloco essa situação porque essa canonização que se dá nesse momento no Vaticano é uma canonização que ignora a história. Alguém de nós gosta de ver ou de saber que gente morre em guerra? Claro que não, claro que não. Contudo, imagine você a história, o trabalho dos holandeses no Nordeste. Você acha que a intolerância religiosa no Nordeste nessa época foi dos holandeses ou dos católicos? Veja o que a história diz. Os holandeses foram dizimados. Imagine quantas centenas de mortos existiram de holandeses. Imagine. Eles foram, obviamente, expulsos, a história mostra. A história é contada como se eles fossem invasores. Então essa é uma história contada por vencedores. E quando eu vejo isso no ano da Reforma, ou dos 500 anos da Reforma, quando eu vejo a criação destes homens como canonizados para que sejam santos e sejam adorados novamente, eu vejo a guerra que existe e o quanto cada vez mais se propaga idolatria para que o povo idolatre. Meus irmãos e irmãs, este país dificilmente viverá aquilo que o mesmo salmista diz: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque possivelmente a tendência nossa é sempre ser manobrados como nação por estúpidos, por líderes broncos. E muitas vezes, religiosamente, a nação é conduzida para distante do Senhor, como tem sido ao longo de séculos. Idolatria, então, está em todo lugar. Mas a palavra do Senhor nos leva ao refúgio verdadeiro nas horas mais difíceis. Lembremos-nos do que disse Davi: o Senhor é o meu refúgio. Deixe-me ler da última parte, do versículo 7 para frente, apenas porque daqui para frente Davi começa a falar
não de uma confiança no presente, naquele momento no momento que o reino de Israel vivia essa instabilidade, mas Davi começa a falar do futuro. E eu preciso falar disso, porque se nós temos uma esperança momentânea no Senhor, essa esperança é para que vivamos, é para que resistamos. Se o Senhor é o nosso refúgio em meio aos inimigos da fé, em meio às idolatrias constantes que nos levam a resignações profundas, mas o Senhor nos aponta uma outra coisa ainda mais segura, quase não pregada, mas por responsabilidade tem que ser anunciada, que é a esperança no Senhor Jesus Cristo. Qualquer tratamento para a idolatria só pode ser feito com o remédio chamado Jesus Cristo. Então eu aproveito um dia como este para falar com os meus irmãos e irmãs essa manhã, que se vivemos um tempo de idolatria no nosso país, e vivemos porque somos um país idólatra, a única esperança é o Senhor Jesus Cristo. Aí você olha para o Salmo e parece que não vê, né? Não está aqui. Jesus Cristo parece que não está aqui no Salmo. Mas deixa eu lhe ajudar. Do versículo 7 para frente. Bendigo o Senhor que me aconselha até durante a noite. O meu coração me ensina. Anote de novo o Senhor. Bendigo o pactual Deus, o Deus eu sou. Veja o versículo 8 de novo. O Senhor de novo, o Senhor do pacto. Sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aqui tem uma relação já com o Salmo 15, que o justo não é abalado. Note logo à frente a expressão de alegria. Note mais à frente, do versículo 10 para frente, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É quando o salmista levanta os olhos para além do seu tempo, para esperar, para crer que a sua vida foi iniciada para a eternidade. Bom, esse é um jeito que reformados têm de, em meio aos grandes desafios dos seus tempos, levantarem os seus olhos e contemplarem o que tem pela frente como esperança. Bom, mas como eu disse, aqui não mostra nada, né? Mas dá uma olhada numa outra passagem comigo. É Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, dos versículos 25 para frente. Atos 2, 25 para frente. Até o versículo 31, pelo menos. Atos 2, do versículo 25 para frente. Olha, essa passagem agora de Atos 2, ela está contemplando o Salmo 16. E olha como Davi falava de coisas para a sua época que representavam esperanças futuras. E isso era a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque a respeito dele, diz Davi, olha, nesse momento, obviamente Pedro está falando de Jesus, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, diz o 29, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Eu sei que pode parecer uma voz quase sem som,
Eu sei que nós podemos parecer uma expressão quase inexpressiva. Eu sei que nós podemos até passar a despercebido, e quando somos percebidos num país como o nosso, idólatra como é, somos percebidos pelas coisas erradas que também fazemos. Eu sei que não somos perfeitos, mas temos uma linha perfeita para seguir. E é isso que eu gostaria de reafirmar conosco nesta manhã, como uma expressão de pacto, de acordo entre nós diante das Escrituras. Meus irmãos e irmãs, em um país idólatra como o nosso, eu e você não podemos ser. Em um país não confessional como o nosso, eu e você precisamos reafirmar nossa confissão. Em um mundo que trabalha sempre a partir do reinado ou a partir dos poderes dos homens, os cristãos precisam sempre apontar onde está a sua confiança, para que eles sejam fortalecidos pela palavra do Senhor. Não importa se somos poucos, não importa se somos remanescentes, não importa se formos perseguidos ainda mais, não importa. Algo importa. Deus no centro, refugiando o seu povo. Esse é o testemunho de um povo. É o seu Deus. Por isso, quando Calvino voltou para Genebra, sabia que estaria sozinho ou com pouquíssimos do seu lado. Mas ele diz uma frase que é importante para nós. O cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. É assim que me senti quando comecei a ler o Salmo 16, no começo da semana, para pensar com os meus irmãos nessa breve meditação do domingo pela manhã. Diante da data, praticamente a data magna do nosso país, a gente fica quieto, a gente fica calado. Nossas redes sociais, nossa única, talvez, tribuna para expressarmos a nossa fé como cidadãos normais, está em silêncio. Calvino disse, não tem como eu me manter em silêncio. Diante da glória de Deus sendo atacada, eu vou me manter em silêncio diante do que se faz com o nosso Deus. Esse foi o sentimento de Calvino. Esse foi o sentimento do rei Davi. Esse foi o sentimento dos mártires da Guanabara. Quando foram exigidos na fé, quando Villegagnon disse, escrevam o que vocês creem. E se eles tivessem Twitter, se eles tivessem Facebook, estaria lá a declaração da sua fé. Por isso, em determinado momento, e mais uma vez eu faço uso de uma outra expressão de João Calvino, quando ele, trabalhando sobre um outro texto, o texto de Romanos, Davi diz, uma coisa tenho certeza, que Deus não existe para mim, somos nós que existimos para Ele. E por nós existirmos ao Senhor, por Ele ser o centro de tudo, ele diz assim, não somos nossos. Logo, que nem nossa razão, nem nossa vontade tenham predomínio em nossas resoluções e em nossos atos. Não somos nossos. Logo, não estabeleçamos para nós a finalidade de buscar o que nos convém segundo a carne. Não somos nossos. Logo, convém que nos esqueçamos tanto quanto possível de nós mesmos e de todas as nossas coisas. Em contrapartida, somos de Deus. Logo, vivamos e morramos para Ele. Somos de Deus.
Logo, que sua sabedoria e vontade presidam todas as nossas ações. Somos de Deus. A Ele, pois, dediquemos todas as partes da nossa vida. Fazendo a leitura de Romanos capítulo 14, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, resignadamente, com angústia na alma, eu ainda leio outro texto de outro pensador que nos remete a um triste diagnóstico dos nossos tempos e que o Salmo 16 nos ajuda, nos fortalece contra estas coisas. Todos devem estar cientes de que há, nos dias de hoje, um grande preconceito contra a verdadeira doutrina, ou como é muitas vezes chamada até de dogma, principalmente na religião. Uma grande desconfiança e aversão ao pensamento claro e sistemático a respeito das coisas divinas. Os homens preferem, não se pode deixar de notar, viver numa região de nebulosidade e indefinição com relação a esses assuntos. Querem que seu pensamento seja fluido e indefinido, algo que possa ser mudado com os tempos e com as novas luzes que eles acham estarem constantemente aparecendo para iluminá-los, continuamente adquirindo novas formas e deixando o que é velho para trás. Quem disse isso foi James Hoare, trabalhando com a doutrina cristã de luz clara, alguma coisa assim, ao lado da luz da doutrina cristã. Eu quero concluir essa meditação nessa manhã do Salmo 16, relembrando ao irmão e à irmã que nós vivemos em um país idólatra. Não se engane com isso. Não nos enganemos com isso. Tão idólatra ou mais idólatra do que o tempo em que Davi reinou. Mas Davi fez a firme confissão. E a ruptura da idolatria antes da nação foi a ruptura de Davi com a idolatria. Então, diante de uma nação como a nossa, se você não puder mudar a prática cultica desta nação, mas eu e você precisamos contemplar no Senhor onde está o nosso refúgio, para que não construamos ídolos para nós e para que não alimentemos a nossa fé de alimento que não sacia. Para que olhemos nas Escrituras e verdadeiramente encontremos a força que os cristãos sempre necessitaram. Porque somos do Senhor. Não idolatramos o nosso Deus, servimos ao nosso Deus, somos dele. Estamos para a sua vontade. Não temos um Deus para que faça a nossa vontade. Ainda somos um povo que adora ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E eu e você e nossos filhos precisam conhecer essas verdades por nós. Por último, lembremos-nos do Senhor Jesus Cristo. E lembremos-nos do seu reino, e lembremos-nos da sua vinda, e lembremos-nos porque quando Davi falou isso, Jesus ainda não havia vindo, a primeira vinda. Então essa é uma palavra que remete ao messianismo de Jesus. Jesus veio à primeira vinda, Ele viveu a primeira vinda, acontece que Ele virá a segunda. E é lá que estão nossas esperanças finais. Então quando buscamos esperança, nossa esperança não é momentânea. Nossa esperança tem a ver com nossa pátria eterna. Nossa esperança tem a ver com a glória. Nossa esperança tem a ver com o tempo pleno. Então nosso fio de ouro permanece intacto. Todos quantos esperarem no Senhor Jesus o encontrarão. E eu preciso lhes dizer isso nessa manhã, que a nossa fé precisa estar fortalecida nessa promessa, e que nós precisamos crer nas coisas que os nossos olhos ainda não viram,
para que não criemos idolatrias, porque o sentido da idolatria também é trazer a visão ao fenômeno, o que existe na esfera espiritual. É uma falsa tentativa de trazer aos olhos a presença de Deus, a presença de alguém que pode nos ajudar. Nós não precisamos idolatrar para esperar. Nós esperamos na palavra. Nós esperamos no que os profetas disseram. Nós esperamos no que estes homens, pela revelação de Deus, inspirados por Deus, escreveram para que nosso coração tenha paz, tranquilidade, delícias antecipadas. Por isso, ainda que entristecido pelo que se vê ao redor, pensativo com a maneira como nossos líderes têm governado o nosso país, preocupado ao olhar para um filho, para uma filha, buscá-lo de noite na casa de um amigo com medo, porque em todo momento se ouve falar que aqui na nossa região, inclusive, a escalada da violência é grande, e nós temos visto isso nos canais de comunicação o tempo inteiro. Ainda que vejamos muitas vezes tudo isso ao nosso redor, lembremos-nos de Jesus, anunciado aqui no Salmo 16, para que nas horas mais difíceis façamos a firme confissão, a confissão da esperança, a confissão da certeza. E Davi finaliza esse salmo demonstrando muita alegria. Começa falando de tristeza, mas termina falando de muita alegria. Eu gostaria que nós nos alegrássemos no Senhor em esperança, ainda que vivamos tempos difíceis e até mesmo que eles venham a piorar. Mas como povo do Senhor, lembremos-nos sempre, onde está nosso refúgio? Onde está a nossa alegria? Onde estão as seguranças para nós? Momentaneamente, porque dependemos do Senhor. Então esperamos e confessamos no Senhor a nossa fé. Futuramente, porque realmente um dia isso passará, e tem de passar. Por isso, esperemos com alegria naquele que prometeu voltar. Eu quero lhe ajudar a pensar, espere a volta do Senhor Jesus Cristo, creia na pregação da palavra, não viva unicamente olhando para o presente, tenhamos juntos um tipo de fé no amanhã, mas não uma fé de melhora circunstancial, a fé no amanhã, que é o amanhã da glória, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Creia na sua vinda, espere nele. Confie, leve seus filhos à confiança de que o Senhor não tarda em vir. Para que eu e você vivamos naquele que não passou pela corrupção. A palavra dos dias é corrupção, mas nos cristãos nunca haverá corrupção. Porque o Senhor Jesus Cristo limpou a corrupção. Que o Senhor nos dê graça para uma tomada de posição, meus irmãos. Se eu pudesse aplicar isso, eu diria para você de uma maneira muito atual. Aproveite ainda esse resto de final de semana para propagar a sua fé, se você a tem. Diga ao mundo que é crente. Posicione-se como estes homens históricos se posicionaram. Eu estou citando 2 ou 3 nomes: Davi, Calvino e os mártires da Guanabara. Não existe mais Davi, não existe mais Calvino e não existe mais mártir da Guanabara. Isso é a história que nos mostra da sua coragem. Mas resta uma coragem. Talvez ela não tenha nome, como esses homens tiveram. Acontece que a coragem não precisa de nome. A coragem é uma evidência de uma tomada de posição. Eu gostaria de conclamar a igreja a um instante de oração. Por este país, por este momento. Imaginem vocês o que é que nós estamos comemorando. Nós estamos comemorando a afronta à glória de Deus. Nós estamos comemorando mentiras sobre mentiras. Nós estamos vivendo um momento que parece que é importante para essa nação, mas é uma cicatriz nessa nação.
Eu gostaria de lhe convidar a orar por isso e a buscar dentro do seu coração, em algum lugar, algum tipo de insatisfação, de incomodação com esse estado de coisas. E lhe convidar a ir à palavra. A nação santa, a casa de Israel, sempre encontrou na palavra o seu refúgio. Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus, nós oramos nessa manhã, depois de ler as Escrituras e um momento na vida desse ancestral nosso chamado Davi, sobre uma tomada de posição dele, uma tomada de posição que tinha a ver com o seu momento, uma tomada corajosa de posição. Senhor, a história nos mostra que homens e mulheres se levantaram com esta coragem. Parece que essa coragem acompanha a fé. É bem verdade que a Escritura diz que nos últimos dias, talvez até se faria a pergunta: haveria fé na terra na volta do Senhor Jesus Cristo? Bom, talvez a gente consiga responder dizendo que a fé salvífica em nós, a fé colocada em nós pelo Deus do pacto, contribui, livra-nos das idolatrias dos tempos. Mas mais do que nos livrar da idolatria dos tempos, também nos fortalece para que tenhamos uma palavra, ainda que seja dura, ainda que se pareça intransigente, mas ela está alinhada à pessoa e à obra do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vimos isso nesses homens. Dá-nos a graça de ver nos nossos tempos a coragem alinhada à fé, para que nossas palavras ecoem pelos gigabytes das mídias que temos, condições que temos. Que o Senhor não nos ache calados, buscando prazeres. Que o Senhor não nos encontre dormindo, cansados muitas vezes das nossas lutas, mas não lutas pela fé, muitas vezes só luta pela sobrevivência. Que o Senhor não nos encontre amedrontados, que o Senhor não nos encontre acuados, como quem não tem um Salvador, como quem não tem um Senhor, como quem não tem o firme Deus Yahvé, o Deus do pacto. Que o Senhor não nos encontre assim. Que o Senhor não deixe nossa alma achar que está tudo bem, que está tudo normal, que é assim mesmo. Que o Senhor encontre em nós a fé para que possamos te propagar, falar de ti, com as Escrituras abertas, com a meditação na tua palavra. Que o Senhor nos encontre, ainda que poucos, ainda que somente alguns, mas que estes alguns estejam em culto e suas vidas sejam a adoração, porque demonstrarão assim em quem estão refugiadas. Obrigado, Senhor, por ser o nosso refúgio nestas horas. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.